Bolsonaro é alvo da PF e Moraes ordena entrega de passaporte. O ex-presidente da República, né, Jair Bolsonaro, foi alvo, então, também, né, de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que o ex-presidente entregue seu passaporte em 24 horas. O que nós estamos vivendo, meus amigos, é um processo revolucionário. Eu já venho falando isso nos últimos 2 anos e continuamente. Nós estamos vivendo um processo revolucionário. O golpe já aconteceu. O golpe em várias etapas já aconteceu. Eles criaram um falso golpe, uma narrativa de golpe, para tentar ocultar aquilo que eles fizeram, que foi um golpe revolucionário em várias etapas. Eu canso de repetir aqui quais foram as etapas desse golpe. Você já sabe, a operação de tirar o sujeito que estava na prisão, condenado em 3 instâncias da justiça por 9 juízes diferentes, entende? A criação do sistema inauditável, um sistema eleitoral inauditável, né? A proibição da campanha, tudo isso, né? São as várias fases do golpe revolucionário. A fase financeira, que é a fase do confisco de bens, que é através da reforma tributária, a fase do confisco de bens, que passa também pelo imposto sobre as heranças, que recentemente a Simone Tebet estava falando sobre isso, né? Você confiscar, você elevar para 30% o imposto sobre as heranças. Então, gradativamente, essas coisas foram sendo feitas. É um processo revolucionário. E em todo processo revolucionário existe uma fase que se chama expurgo. Essa é a fase que nós estamos vivendo hoje, a fase de expurgo. Então, atualmente, os alvos desse expurgo são o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e todos aqueles que estão no seu entorno. E o seu partido, que é o meio com o qual ele conseguiria levar essa popularidade que inegavelmente ele tem. Desculpa, ficou comprovado. Exato. Até o pessoal. Ontem, inclusive, aquela história que já foi ressaltada aqui pelo Silvio Grimaldo, o que o Maquiavel falava. O ditador, ele quer ser amado pelo povo, mas mais importante do que ser amado é ser temido. O Bolsonaro é amado pelas pessoas, mas isso simplesmente não adianta nada. Não é poder. O Bolsonaro não é poder. O Bolsonaro é o cara que faz a live, dá lá 1 milhão de pessoas na live, um sucesso estrondoso. O Bolsonaro vai lá fazer o depoimento sobre as baleias, e até a baleia se apaixona por ele, fica aquela história, né, aquela multidão reunida, o mito, o Bolsonaro. Isso não adianta nada, absolutamente nada. O amor não tem nada a ver com essa história. Essa é uma questão de poder. Tá? E quem pode hoje são eles. Quem pode é o regime. O regime é que está fazendo isso. Nós estamos na fase de expurgos. Agora, tem um detalhe sobre os expurgos. O detalhe sobre os expurgos é o seguinte. Isso aí em todos os exemplos históricos de processos revolucionários. Tá? O expurgo nunca termina num só grupo. Ah, não, agora eles vão acabar com o grupo do Bolsonaro? Vão prender o Bolsonaro, vão prender o entorno dele, né, os assessores. Você acha que isso vai acabar? Não vai acabar. É o que o Orwell falou. Quem defende métodos totalitários, cedo ou tarde vai ser vítima desses métodos. Cedo ou tarde, esses métodos vão se voltar contra vocês. Nós tivemos um exemplo recente aqui, no caso da Transparência Internacional. Entende? Transparência Internacional é uma entidade da esquerda globalista, mas ela deu uma mancadinha, deu um deslize, né, que foi mostrar a percepção de corrupção, o índice de percepção da corrupção dos brasileiros, e isso já foi suficiente para ser investigada, ser colocada sob investigação pelo STF, pelo Toffoli, entendeu? Então isso mostra o seguinte, os expurgos não vão terminar com o bolsonarismo, o que eles chamam de bolsonarismo. Eles não vão terminar aí. Isso vai se espalhar por todo o tecido social. Todo mundo que não estiver submisso completamente ao regime
vai ser alvo dos expurgos. Esse é o processo totalitário. Eu não estou inventando isso, eu não estou aqui teorizando isso. Eu estou aqui me baseando nos exemplos históricos. Sim. Os exemplos históricos sempre foram assim. Todos os processos revolucionários, verdadeiros, revolucionários mesmo, né, eles acabaram em expurgo, em fase de terror, né, em perseguição de todos os adversários, e depois do próprio corpo, porque isso chega uma fase em que a própria estrutura do regime ela é perseguida. Uhum. É como aquela serpente Ouroboros, que engole a própria cauda. O processo revolucionário sempre é assim. Ele acaba fazendo vítimas entre os próprios revolucionários. Sim. Sempre acontece isso. Isso vai chegar. Agora, eu acho que esse foi um anúncio de que a prisão do Bolsonaro Bom, a gente sabe que ela é essencial para o Lula, né? Sim. O Lula é um sujeito marcado pelo rancor. Eu acho que a característica mais evidente na personalidade do Lula é o rancor. O fato dele não se sentir amado pelas pessoas, dele não ser acolhido. O Lula, para ser amado, ele precisa mandar os funcionários públicos fazer a recepção para ele em Belford Roxo, entendeu? O Lula, para ser amado, ele precisa colocar lá, instalar um outdoor. Seja bem-vindo, presidente Lula, entende? Ele não é amado espontaneamente, ninguém gosta do Lula, nem os apoiadores dele se movem, né, se mexem. O Lula já teve isso, viu? O Lula já foi amado. Eu já vi o Lula ser recebido, eu já vi, não tô inventando. Né? Eu vi o Lula nos anos 90, na Praça da Sé, em São Paulo. O Lula ser recebido pelas pessoas, ele era amado, as pessoas queriam tocar nele, queriam conversar com ele, como fazem com o Bolsonaro hoje. Ele perdeu isso. Esse sujeito não pode andar em um local não controlado. Ele não pode mais andar no centro de uma cidade, não pode entrar numa pastelaria, não pode estar numa padaria, num supermercado. Ele não pode. Ele está preso. O Lula é uma coisa, eu vou dar uma notícia para vocês aqui. O Lula continua preso. O Lula continua preso. Porque ele jamais vai conseguir voltar a ser aquilo que um dia ele foi. Um líder popular, efetivamente um líder popular. Acabou isso para o Lula. E ele sabe disso. E quando ele vê o Bolsonaro despertando isso nas pessoas, ele olha, eu não estou aqui passando pano para os erros do Bolsonaro, pelas coisas erradas que o Bolsonaro possa ter feito, mas o fato é que o Bolsonaro simboliza algo para os brasileiros. Simboliza algum tipo de esperança para os brasileiros. Algum tipo, assim, aquele fio de esperança ainda, de que as coisas possam voltar à normalidade. De que essa inversão, que é, como o professor Olavo ensinava, a inversão revolucionária da realidade, que essa inversão possa ser revertida. Que os bandidos comecem a ser perseguidos pela justiça. Que as pessoas que estão presas, que as pessoas que cometeram crimes terríveis, né, sejam punidas pela justiça. E não inocentes, e não pessoas que foram iludidas. Pessoas que entraram numa operação psicológica montada aí ao longo de muito tempo, tá? E que nós denunciamos aqui com toda a força, né? Inclusive fomos criticados por isso. Veja, é isso que está acontecendo. Eles precisam da prisão do Bolsonaro porque eles não aceitam essa. Eles notam a força que existe. Não estou falando do Bolsonaro pessoalmente, mas a força que existe na sociedade que é contrária a tudo isso que está acontecendo, que é contrária a esse regime que está sendo instalado, que já está mostrando as suas garras, né, sobre nós, e que não vai parar por aí. O regime não vai parar por aí.
Eu estava lendo até esse livro aqui, muito interessante, do Eugen Richter. O Eugen Richter era um político alemão, e ele escreveu esse livro aqui, Cenas de um Futuro Socialista. Foi lançado agora pela Avis Rara. Uma história sobre a Alemanha escrita em 1890. Ele imagina, então, o surgimento de um regime socialista. Né? Lá você vê, quase 30 anos antes da Revolução Russa, ele imagina, então, um futuro socialista. E é isso que nós estamos vendo ser construído hoje no Brasil. Né? O socialismo, meus amigos, não tem nada a ver, né? Pensem, é preciso lembrar isso sempre, não tem nada a ver com a definição de dicionário do socialismo. Se você for para o dicionário, o que vai estar escrito lá? Que o socialismo é o regime que defende a propriedade coletiva dos meios de produção, a propriedade social dos meios de produção. O socialismo não tem nada a ver com isso. O socialismo é um movimento, é uma cultura de concentração de poder para a transformação radical da sociedade. Concentração e centralização de poder para a transformação radical da sociedade. E é isso que está sendo edificado hoje no Brasil. A centralização de poder. Isso é em tudo. Centralização nos impostos. O que é a reforma tributária? A reforma tributária, esse confisco aí que está sendo imposto pela goela abaixo pelo governo, pelo Haddad. É a centralização. É a mesma lógica da centralização. Em todos os setores. Na economia, na justiça, entende? Essa lógica da centralização, por exemplo, quando pessoas são vítimas de um inquérito ilegal, aberto por ofício, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a justiça hoje está completamente centralizada. Tem um punhado de homens, um punhado de 11 homens e mulheres, decidem o que é legal e o que não é legal no Brasil. O que é lei e o que não é lei no Brasil. Não importa o que está escrito na Constituição. Não importa o direito natural. Não importa mais nada disso. É o que se passa na cabeça dessa gente. Então, é isso, esses instrumentos que estão aí sendo utilizados agora, que são instrumentos de centralização, e que mostram que nós estamos diante de um processo revolucionário. Nós estamos vivendo um processo revolucionário socialista hoje no Brasil, e que está sendo... a gente, até onde a gente puder, a gente vai descrever o que os nossos próprios olhos estão vendo. Tá? O que os nossos próprios olhos estão vendo. Porque a gente, com essa notícia do padre José Eduardo, é uma coisa que, assim, realmente, isso é inesperado, porque eu achava que a gente não estava ainda nessa fase, né, de chegar a perseguir pessoas como o padre José Eduardo. É o regime a plenos pulmões, não é, Briguet? E assim, é só a gente olhar realmente para Venezuela e Nicarágua e ver como avançaram essas medidas por lá. Sim. E que está se dando exatamente aqui no Brasil. Numa velocidade... Você olha o que as perseguições lá, dissolução de parlamento, todas as modificações feitas e da maneira como foi feita, e aqui está sendo aplicada com o intuito do quê? De se permanecer esse regime no poder. Sim. Para sempre, não é? É isso que está acontecendo. Agora, tem essa questão, né, Briguet? Quem poderia frear, pelo menos, minimamente frear, conter isso, que é o Senado, não é? O Pacheco lá, debaixo dele, os pedidos de impeachment. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas seria uma saída. Só que, como você bem disse, isso vai se voltar a eles também. Eles vão sofrer as consequências. São inevitáveis. Eles vão sofrer as consequências dessa omissão, que não é só omissão, não, porque tem também, por parte dos poderes aí, principalmente do Pacheco, né, assim, uma posição ativa dele, assim, digamos assim, participar dessa farsa toda, né?
está sendo Seria o montada. momento de tentar implodir tudo isso, né? Pelo menos agora, com esse poder do presidente do Senado. Mas, como diria o Marquês de... aquele famoso humorista, Aparício Torelli, como é que era o nome dele? Esqueci, Marquês de Tararé. Marquês de Tararé, ele dizia: de onde você não espera nada, é de lá que não sai nada mesmo. É, tá? sábio. De onde você não espera nada, é de lá que não sai nada mesmo. Sábio.